Fala feras, professor Leandro aqui e dessa vez a gente vai falar sobre ciclo de estudos e como esse método pode te ajudar durante a sua preparação, seja para o Enem, seja para vestibular, seja para a OAB, seja para qualquer tipo de concurso ou prova que você tenha que fazer. Se você tem até no seu nível acadêmico, de repente, você pode aplicar isso aqui para o seu dia a dia que vai te ajudar muito. E vamos lá. Para a gente entender qual é o nosso método e como que você vai fazer a aplicação dele a partir de agora. Vamos lá? Primeiramente, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Vou passar para vocês aqui o que todo iniciante que monta uma grade fixa, na sua primeira semana, ele começa a ter problemas. Por quê? Primeiro que ele começa a ter alguns imprevistos, tá? E esses imprevistos que ele vai tendo, pode acontecer durante, sei lá, de repente ele tem que trabalhar uma hora extra a mais, de repente ele tem um horário que ele se planejou, aqui eu coloquei 14, mas faz de conta que ele tem às 19 horas, aí saiu do trabalho, trânsito, chuva e tudo mais. De repente um imprevisto em casa, quem tem criança, quem tem pet, ou você mesmo pode ter ficado doente durante esse período aí, e você não consegue cumprir e ir para o seu horário de aula. Imagine que lá você tenha colocado lá segunda-feira, às 14 horas, uma aula de matemática. Beleza, você de repente teve um compromisso exatamente nesse horário e não conseguiu cumprir aquela carga horária. Se você estivesse no presencial, tudo bem, concordo. Beleza, o professor está lá, tem lá os alunos, você não pôde comparecer, e aí você não conseguiu fazer a aula. Mas se você tem um ciclo para você estudar de forma pessoal, individual, em casa, de forma autodidata, então você tem que seguir um cronograma que te favoreça aos seus imprevistos. Então você tem lá, por exemplo, se você programou lá estudar matemática, se você não puder fazer aquele horário, imagine que se você não tivesse colocado ou não colocou novamente dentro da grade da semana, você continuar com esse conteúdo, vai acontecer que você vai levar uma semana para ver aquele conteúdo novamente, o que não é muito legal. Então as matérias ficam perdidas, você tem que ficar marcando um horário para repor essas matérias, tenta encaixar, se você não encaixa, vai dando aquela sensação ruim de que você não está conseguindo cumprir. Quem vai para academia também sente a mesma coisa. Se você faltar algum dia, dois, você já começa a ficar, será que eu vou amanhã? Não, agora perdi a semana, o dia do lixo. É o mesmo sentimento. Tanto que o plano, no final das contas, ele acaba sendo abandonado. Por quê? Porque você não consegue cumprir. Você perde a motivação, né? Vence aquela culpa que você tem de não conseguir cumprir. Ah, agora já foi mesmo. Novamente, é igual o dia do lixo. Se você segue regradinho lá a sua dieta. Tem um dia que você come mal, aí no outro dia você come mal de novo, aí no terceiro dia você fala, agora já foi, né? A semana já foi, aí mete o pé na jaca. Então, ó, o cronograma, esse geralmente é abandonado na segunda, quarta semana. Se houver imprevistos, isso já é fato, tá? Então você tem uma frustração que é mais complicada você sanar. E aí, olha só, para você entender como é que funciona o método. O método, ele funciona da seguinte forma. Uma sequência contínua e rotativa. Isso que é o legal. Você poder fazer esse modelo de rotação nos conteúdos. Então, você tem uma disciplina, né? Você estuda cada bloco dessa disciplina, sem dia fixo e sem horário fixo. Isso aqui que é a cereja do bolo, na verdade. É isso aqui que te ajuda a não perder o ritmo. Por quê? Você vai criar um modelo de ciclo, por isso, né, obviamente, o ciclo de estudos, que vai girando. Então você vai estudar, vai girar, né, a próxima disciplina, e ao terminar o ciclo, ó, chegou no último bloco, o bloco recomeça do início. Surgiu um imprevisto? Tranquilo, tá? Você retoma exatamente de onde você parou. Não existe aula atrasada dentro de um ciclo de estudos. Você pode nem cumprir a tua carga horária inteira. Você vai ver daqui a pouco que se você programa 2 horinhas para você estudar, se você fez 1h45, faltou 15 minutinhos, tive que sair. Tudo bem, você vai continuar de onde na próxima volta de estudo? Aqueles 15 minutinhos que ficaram para trás, cumpridos, tá? Esse método, ele foi criado por Alexandre Meirelles, certo? E eu adaptei ele, fiz algumas adaptações, isso aqui em 2012, 2014, na época que eu estava estudando para a Receita Federal. Por ser professor e ter essa questão esses livros do Alexandre, galera, até surpreendi aí para quem quiser. Eu comprei alguns, estudei bastante
e me ajudaram muito a entender a questão de como funciona e por que ele funciona. E o Alexandre Meirelles passou em vários concursos, né? Ninguém melhor que ele. Depois dá uma pesquisada um pouco mais sobre ele na internet, beleza? Vamos lá, ciclo de estudos na prática, como é que ele funciona? Imagine que você está estudando lá, sei lá, para analista judiciário. Mas lembrando que isso aqui é hipotético, pode ser outras disciplinas, pode ser quantas disciplinas você quiser, em quantos blocos você quiser. Nesse caso, separamos em 8 blocos, 12 horas por volta, ou seja, por ciclo. Professor, tem que bater uma semana? Não, pode bater 10 dias, o ciclo não importa. Interessa que você vai encaixando suas matérias lá. Imagine que você colocou lá a primeira disciplina como português, porque ela teria um peso maior, e aí você vai ver que eu já tenho uma repetição de português de novo, antes do ciclo finalizar. Ué, por quê? Existe uma série de elementos que você vai levar em consideração. Quantidade de questões na prova, peso dessas questões, dificuldade dessas questões. Tudo isso vai entrar no cálculo para que você possa organizar. E aí você tem aqui, ó, raciocínio lógico com 1h30. Direito constitucional, 2 horas. Direito administrativo, 1h30. Informática, 1 hora. Processo civil, 1h30. Voltou português e foi para a legislação. Tá? Aqui vamos supor que no cálculo total teremos 12 horas fechadinhas. Terminou o 8º bloco que nós temos aqui, volta para o primeiro, voltou para português. E vai girando esse ciclo. Até uma correção aqui, eu tiraria essa de direito administrativo e trocaria ela por informática, para criar uma quebra neste conteúdo. Por quê? Direito constitucional e direito administrativo, mentalmente, é quase a mesma coisa. Concorda comigo? Está estudando direito e elas têm a mesma forma operandi de você estudar e de serem cobradas. Então eu quebraria um pouco mais, separaria essas duas disciplinas. Por quê? Porque eu queria uma disciplina bem diferente no meio delas. E essa quebra de uma disciplina, né, de muita teoria para uma outra disciplina um pouquinho mais prática vai te ajudar também a não cansar tanto dentro desse ciclo. Beleza? Continuando então, imagine que você tem lá 3 horas livres no primeiro dia. Isso que é legal do ciclo, você não precisa ter a mesma quantidade de horas. Ah, toda noite eu posso. Ah, não posso. De repente o teu trabalho não permite, o seu estudo, de repente você faz faculdade, faz uma outra coisa exatamente nesse momento e não consegue encaixar. Mas se você tiver 1 horinha no seu dia, essa 1 horinha vai ser utilizada. Só tem que se programar certinho. Então você vai começar lá, primeiro dia, 2 horas, e aí você viu que tinha, deixa eu voltar um pouquinho, ó, 1h30 nós tínhamos programado aqui para a questão de eu colocar raciocínio lógico. Viu que não deu raciocínio lógico? Não deu 1h30, só tinha 3 horas. Então foram 2 horas de português mais 1 hora de raciocínio lógico. Essa meia horinha, olha para onde ela foi, para cá, para o segundo dia. Vai lá, termina raciocínio lógico sem culpa nenhuma. Terminou segundo seu horário, tem meia horinha. Vai fazer, né? Você pode utilizar ali para fazer um pouquinho da próxima. E assim no terceiro dia, por exemplo, você vai lá e complementa com as horas que você tiver. Professor, tenho 1h45. Você vai utilizar 1h45 dentro do seu ciclo, tá? Olha só, ele vai potencializar cada disciplina cerca de 10 vezes. Por quê? Em 2 meses, e nesse ritmo que você não vai perder, você terá passado cerca de 10 vezes por cada disciplina. Vai reforçar sua memória a longo prazo, né? E você não vai ter aquela frustração de perder uma aula, de repente, num dia ou outro que teve um imprevisto. E o que é legal, se você juntar isso aqui com revisão espaçada, com outras técnicas de estudo que nós ensinamos dentro do método Feras, que não é um método apenas, né? Eu não vou utilizar só uma técnica, nós fizemos uma seleção de técnicas para te ajudar a entender e aprender melhor. Então aqui no nosso modelo, por que é ciclo? Porque você vai lá, começa com uma disciplina, 2 horas, depois vai lá para raciocínio lógico, como eu falei, ó, direito constitucional, informática, aqui já está certinho. Lembra que eu falei que eu vou fazer essa quebra para não ficar duas disciplinas muito próximas aqui. Vai para direito administrativo, português, penal, fecha com 1 horinha de redação e volta no ciclo. Então você vai fazer aqui sempre exatamente nesta sequência. Vamos lá? Vantagens desse modelo de ciclo em comparação com o método do cronograma fixo, porque é mais vantajoso, tá? Claro, pessoal, vou fazer um adendo aqui. Se você vai muito bem com o cronograma fixo, continua com ele, não tem por que mudar,
tá? Só que se você estiver tendo muita dificuldade, procrastinando o seu estudo, tendo dificuldade de organização, vem para cá, vem para esse método aqui que você vai ver que funciona pra caramba. Primeiro, flexibilidade, né? Aqui você tem horários e dias bem rígidos, bem marcados ali na agenda. Aqui, ó, terminou o próximo, vai pro próximo quando puder. Não posso dar amanhã, beleza. Amanhã surgiu um imprevisto, vai pro próximo. Surgiu imprevistos aqui, ó, aqui você acumula matéria, aqui você retorna exatamente de onde parou. Aqui você tem um risco de burnout, por quê? Aqui geralmente você vai estudar, muita gente fala assim, professor, eu estudo 12 horas uma matéria, 13 horas uma mesma matéria. Olha, assim, pesquisas apontam que não é legal. Você acha que está estudando, mas acaba não rendendo o que deveria. Não acaba, você acaba saturando muito o seu cérebro e isso causa um efeito contrário, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. Você achar que está estudando mesmo horas, e lembrando que essas horas aqui são líquidas, são cronometradas, não é uma hora viajando na maionese, é uma hora certinho que você tem que fazer cronometrado. Né? Aqui o risco de burnout é baixo, já que os blocos são mais curtos e eles são intercalados. Lembra que eu falei, ó, de separar as duas disciplinas lá que eram muito parecidas para não ter essa queda de aproveitamento que você tem. Resultado a médio prazo. Aqui você pode abandonar, muita gente abandona, isso aqui são dados, tá? Não é chute. A cada um mês, ou seja, o cara está fazendo um mês, já viu que não encaixa direito. Aqui a aderência é muito alta a longo prazo, porque você não perde e você consegue ir monitorando todo esse progresso a longo prazo, tá? Então aqui a aderência é muito maior para esse modelo e você tem menos probabilidade de desistir, tá bom? Aqui, só para você entender um pouquinho, o que é interessante a gente entender, qual a psicologia por trás disso aqui, tá? Primeiro, trabalhar com um modelo de prática intercalada, que vai te ajudar a não saturar. Você reduz essa curva de esquecimento e reduz também a sua carga cognitiva para seus estudos. Vamos dar uma olhadinha? Dentro da prática intercalada, olha só, mais de 43% de acerto nos testes de uma semana depois, porque você vai intercalando, e aqui são pesquisas, tá, galera? Não é chute, não. Então, olha, alternar entre temas diferentes gera retenção de longo prazo superior ao estudo do que blocos massivos da mesma matéria. Ah, professor, eu estudo 12 horas e para mim tá tudo bem. Cada um. Se para você tá tudo certo, segue o teu ritmo. Tá? O ciclo implementa a intercalação naturalmente. Cada bloco, o cérebro precisa reativar uma conexão diferente e é aí que você vai avançando sem perder o conteúdo. Também, como nós intercalamos mais as disciplinas, né? Sem revisão, a memória decai de forma exponencial, certo? Então nós temos lá já um estudo bem antiguinho, mas não muda, o cérebro humano está na mesma forma. E aqui nesse modelo, como a gente vai retomando esses conteúdos dentro desse prazo, você vai tendo uma melhor memorização desse conteúdo, tá? Então, aqui ainda, opa, deu uma engasgada aqui. Aqui ainda nós conseguimos fazer intercalados com a prática de revisão espaçada. E aqui nós temos um algoritmo ainda que te auxilia, não é aleatório. É um dos melhores algoritmos que nós utilizamos aqui dentro do método Feras para te entregar o conteúdo de uma forma no momento em que você precisa, tá bom? E a redução de carga cognitiva, tá? É uma teoria cognitiva de John Sweller, e aqui você vai ver que vai ser entre 1 a 2 horas e meia. Já trabalhei até com menos períodos, 50 minutos, 45 minutos, né? Apesar que fica um pouquinho mais rapidinho, depende muito da disciplina, depende muito do seu edital. De repente é uma disciplina de inglês, por exemplo, vai cair 5 questões de 120 questões, então você pode deixar um período bem menor, de 1 hora e 45, 1 hora, 45 minutos, dependendo do tempo que você tem também disponível, tá? Tem que priorizar isso. Maratonas superiores a 3 horas da mesma matéria acabam sobrecarregando o cérebro e vão derrubar o seu rendimento. Isso é estudos, não é chute, tá, galera? Então, aqui é realmente Feras, é coisa muito bem pensada, muito bem calculada. Vamos lá, passo a passo para você montar o seu ciclo. Primeiro, lista todas as disciplinas do seu edital. As fáceis, de peso médio. O que vai ficar fora do ciclo acaba não aparecendo, tá? A gente vai calcular o peso. Como que a gente calcula peso? Tem que pegar editais anteriores, ou provas de vestibulares anteriores. Vai dar uma olhada, ó, questões de prova, qual é o grau de dificuldade
e daí você vai colocar elas em um bloco maior. Nesse caso, vamos supor que o bloco maior seja de 3 horas ou 2 horas e meia. 2 horas e meia está bem legal, tá? Então você vai calcular um bloco pelo peso digital versus 0,6 vezes a dificuldade vezes 0,4, tá? É um cálculo que a gente faz aqui dentro do algoritmo. E aí você vai fazer o quê? Vai ordenar intercalando essas disciplinas. Procura não colocar disciplinas iguais em sequência. Professor, não tem como. Tá bom, se não tem como, não tem como, né? Mas se você tem matemática, estatística, raciocínio lógico, informática, usa essas disciplinas para criar essa quebra. Tá? Uma matemática, geralmente ela exige mais um raciocínio, então você vai para um português depois, então ele vai criando essas quebras para que você consiga seguir melhor. Tá? Nunca de duas direitos seguidas. É claro que nunca, dado que se você consegue fazer, certo? Calibre e a volta. O ciclo ele não é engessado. Se você percebeu que não rendeu daquela forma, você tem todo o poderio de você reorganizar isso aqui. Então, ó, uma volta completa fecha cada 5 a 10 dias. Que eu falei, não tem uma semana para isso, tá? Passou de 15, aí você tem que reduzir um pouquinho os blocos. Aí sim fica muito tempo para você rever uma disciplina. Mas até 10 dias é o adequado. Executar e revisar por mês. Matérias que são mais frágeis ganham um bloco maior, matéria dominada acaba sendo menor. Então, mesmo que você tenha mais conteúdo, a volta ela vai reduzindo, chega um momento que você tem mais está fazendo revisões e questões, fica muito mais fácil. O ciclo evolui com você. Como eu falei, o ciclo é fluido, ele não é engessado, tá? E montar um ciclo, olha pessoal, leva menos de 30 minutinhos, mas olha que bacana. Né? Você consegue gerar, inclusive, ele em segundos. Como assim, professor? Eu tenho aqui, eu deixei para vocês dentro aqui do site ciclodeestudos.com.br uma calculadora para você fazer manualmente. Você vai ter o trabalho de abaixar o seu edital ou sua prova, separar os blocos, entender ali, e depois jogar dentro do ciclo e ele vai gerar o material para você. Ou lá dentro do método Feras, a gente já tem uma calculadora e já tem vários materiais prontos. Ah, vou estudar para concurso. Qual concurso? Ah, o concurso é o Banco do Brasil, é Polícia Rodoviária, é Polícia Civil. Então você vai buscar, já está pronto, você vai preencher alguns dados bem simples e dentro desses dados aí você vai conseguir já ter o seu ciclo pronto. Eu quero mostrar rapidinho para você como é que vai funcionar lá na plataforma. Dá um minutinho aqui. Aqui nós temos o ciclo de estudo, já tem um ciclo pronto, tá? Aqui já tem um ciclo pronto, só para você ver como é que ele fica. Depois de pronto aqui, eu vou até arquivar esse aqui para a gente começar um do zero. Eu vou excluir esse aqui, ó, arquivar, e vamos começar um do zero para você. Beleza, não tem nenhum ciclo pronto aqui, vou começar criando um ciclo do zero. Clicamos aqui, você pode definir seu objetivo, é para Enem, é para concurso, é vestibular, é OAB, vou pegar concurso aqui. Você pode preencher manualmente, se você quiser, ou pegar um ciclo que já está pronto. Para o nosso caso, já deixei dois prontos aqui. Vou pegar aqui o do Banco do Brasil, por exemplo. Certo? Vai carregar o ciclo. Vamos avançar. Uma coisa interessante, ele pode te auxiliar, você pode definir, quanto tempo você tem por dia? Professor, eu não tenho muita certeza. Então, você pode deixar aqui 2 horas padrão, não vai mudar nada, depois você ajusta, tá? Mas se você quiser, você pode, como eu falei, é tudo configurável posteriormente também. Vou colocar aqui, por exemplo, tenho lá mais tempo em um sábado e 2 horinhas, pelo menos, garantidas na semana. Isso aqui vai te ajudar a entender um pouquinho mais a questão das datas do ciclo. Avançou? Aqui, como ele já importou, ele já trouxe para você quantas questões pode ter desse conteúdo dentro lá da sua prova. E, inclusive, os pesos que elas possuem. Você vai ver que tem peso 1,5, tem questões que tem, ó, por exemplo, aqui, ó, atualidades do mercado financeiro. São 5 questões do último edital com peso 1. Tecnologia da informação, são 35 com peso 1,5. Esse aqui eu acho que eu estou com um curso para analista de TI, tá? Por isso que tem bastante questão de tecnologia aqui, tá? Beleza, então terá todas as disciplinas, ele já gerou e eu vou dar um continuar. Se você quiser adicionar, pode inclusive adicionar uma nova disciplina que não tenha. De repente, existe uma provisão de uma nova disciplina de língua espanhola, não tem no último edital, você pode adicionar aqui, tá bom? Ele vai gerar aqui uma ideia de ciclo, não se assusta com o modelinho que ele faz aqui, ele vai te dar uma visão geral de como que ele vai ficar. E você clica em iniciar o ciclo. Né? Aí vai lá, teu ciclo está criado. Está tudo zerado e ele já começa na ordem dessas disciplinas que você tem aqui. Você vê que ele tem um modelo de Kanban, né, as disciplinas do ciclo 1,
e ela foi programada para 14 ciclos, você fazer aqui. Então você pode ter aqui, ó, o ciclo que está pendente, já está que esse que é o próximo, né? O atual está como tecnologia de informação, que é o que tinha maior peso, e aí você tem as que foram concluídas dentro da sequência. Agora sim, o modelinho do ciclo em com o que você vai poder mexer. Professor, eu achei que ficou duas disciplinas muito próximas, tecnologia de informação, probabilidade e estatística. Você pode vir aqui, ver todas as disciplinas, ó, pode subir uma disciplina de posição, reorganizando a ordem dessas disciplinas, como você achar melhor, certo? E você pode, inclusive, vir aqui no ciclo para fazer a edição dele. Então você vem aqui, pode ocultar uma disciplina, você pode excluir uma disciplina, pode modificar o tempo disponível para esta disciplina que você queira. Então você pode ajustar. De repente achou que ficou pouco, ficou muito, pode alterar ali. E aí começou, você vai lá e dá um início de start do seu estudo. É importante porque você vai conseguir monitorar aqui dentro de um cronômetro o teu tempo de estudo, que vai facilitar. Lembrando que isso aqui também fica disponível para quem é aluno dentro do aplicativo que você pode utilizar para facilitar. E um detalhe interessante, tá de graça isso aqui. Se você acessar ali o site, fizer seu cadastro, já consegue ter o acesso a essa ferramenta aqui. Beleza? Então a ideia geral era você mostrar, você entender, eu te mostrar como funciona o ciclo de estudos e como ele pode ser aplicado no seu dia a dia e vai potencializar os seus estudos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.